Queridos irmãos, queridos amigos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor abençoe você que está sendo alcançado por esse vídeo, por essa live, que Deus possa abençoá-lo nesse dia, bem como a sua família e os seus. Nós da Primeira Igreja Batista em Rio Bonito queremos abençoar a sua vida. E eu quero hoje pensar um pouco com você sobre os desafios da era digital, sobre uma família conectada com Deus e os desafios da era digital. Talvez teremos alguns dias aí falando sobre isso, mas quero ler o texto de Mateus capítulo 6, verso 22 e verso 23, que diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Pensar nos desafios que nos faz chegar ao ponto principal de toda questão destruidora nesse tempo, é pensar nos vícios desse tempo, pensar no valor que as redes sociais têm para nós e são realmente, quando bem usadas, são uma bênção para a nossa vida, mas também no dissabor que isso traz quando o cérebro vicia em determinadas questões. O vício é uma maneira pela qual as pessoas carentes respondem àquilo que está faltando. O vício é como um ladrão que aguarda pacientemente em um canto para invadir uma propriedade e destrói cada pedacinho do cérebro, da mente e da dignidade. Alguns anos atrás, Eric Clapton, ele disse o seguinte: me convenci de que por algum misterioso motivo eu não era vulnerável e não me viciaria, mas o vício não negocia e pouco a pouco foi crescendo dentro de mim como uma névoa. Nós precisamos pensar também no que é manipulado nos hospitais a muitas pessoas que estão em quadros críticos de dor. É manipulada uma substância chamada de amorfina, que na verdade é a heroína que é aplicada, é manipulada a muitas pessoas que estão com traumas graves. E no início do século XX foi feita uma pesquisa colocando um rato dentro de uma gaiola e 2 garrafas com água, uma limpa e outra água com heroína. E o rato bebia a água com heroína e morria rapidamente. Eles trocavam o rato e ele, quando bebia dessa água, ele tinha mais desejo de bebê-la e morria rapidamente. Mas no final do século... Mas após essa pesquisa no século XX, já no final dos anos 70, um professor de psicologia chamado Bruce Alexander, ele vai reinventar essa pesquisa e ele vai criar a Ratolândia. Ele pega muitos ratos e coloca dentro de uma casa preparada com muitos brinquedos, com muitas coisas para que eles pudessem fazer, e coloca ali as 2 garrafas de água, com heroína e água natural. Para surpresa dele, 99% dos ratos não buscavam água com heroína porque eles tinham o que fazer ali dentro. Ainda dentro dessa linha, na guerra do Vietnã, os soldados americanos, eles consumiam muita heroína. E isso preocupava o povo porque um dia eles iam voltar para casa. Iam voltar como zumbis, como homens destruídos. Mas, para surpresa deles, 95% dos soldados que voltaram à convivência familiar deixaram o vício sem precisar de reabilitação e sem terem crise de abstinência. É interessante pensar dentro dessa questão do vício que o cérebro tem,
Porque a dependência ela não é baseada na substância química, mas ela é baseada na adaptação ao meio em que nós vivemos. O problema está na conexão, da nossa conexão com a vida, a nossa conexão com o outro. Por isso as pessoas estão sendo atraídas por computadores, por jogos, estão sendo tomadas, principalmente nesse tempo difícil, onde estão dentro de casa, sem muita coisa a fazer. Precisamos ter muito cuidado. Por isso, querido, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria a lidarmos com esse tempo, com essas questões. Amanhã retomaremos esse tema, continuaremos pensando um pouco a esse respeito, para que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Que o Senhor, ó Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor abençoe, ó Deus, a cada um dos meus irmãos, cada um dos nossos amigos, que o Senhor cuide da nossa cidade, que o Senhor cuide, Senhor, dos profissionais de saúde, de todos aqueles que estão na labuta diária, que estão enfrentando essa pandemia. Que o Senhor, ó Deus, livre as famílias, os jovens, ó Deus, que estão sendo atacados nesse tempo da era digital. Ó Deus, livra eles de todo e qualquer vício, dá a eles comunhão familiar, dá a eles alegria, Senhor, de se relacionarem com as pessoas. Ó Deus, e que o Senhor nos abençoe, a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.